Como alcançar a estabilidade financeira? Capítulo 4. O poder do centavo. Neste capítulo, veremos a força que o tempo exerce na acumulação de dinheiro. Pequenos valores que poderiam ser esquecidos em qualquer lugar se aplicado num banco, com taxa de 0,5% ao mês, pode operar um verdadeiro milagre no longo prazo. No quadro a seguir, temos a hipótese de alguém poupar R$ 1 por dia, rigorosamente todos os dias, incluindo feriados e finais de semana. No primeiro ano, o valor é modesto, de apenas R$ 365, mais R$ 11 de juro que o banco pagaria, totalizando R$ 376. Um ano de esforço e só R$ 376 seria muito pouco. Exatamente esta seria a questão. Um esforço tão insignificante que qualquer um poderia fazer. Aqui o esforço não é tanto o valor poupado, mas a disciplina de manter o hábito diário de fazer algum tipo de economia para separar continuamente todos os dias um dinheiro. 5 anos depois, teremos um valor acumulado de R$ 2.133, sendo R$ 1.826 de principal, mais os juros de R$ 307. Todo esse tempo para acumular apenas R$ 2.134? Novamente vem o mesmo pensamento. Tanto tempo para tão pouco. O segredo é não desistir, tirando conclusões precipitadas de que não vale a pena tanto esforço para tão pouco resultado. Confiar na matemática do juro composto e seguir em frente. Continuando na disciplina sobre o caminho escolhido, chegamos a 10 anos com um valor acumulado de R$ 5.024, que parece ser um teste de paciência, porque com R$ 5.000 não dá para comprar nenhum carro. Porém, não nos esqueçamos de que o valor investido também é pouco, de apenas R$ 1 por dia, o que seria dinheiro de doação. Quando você até já se esqueceu de que estava poupando R$ 1 por dia, chega aos 30 anos e terá o valor acumulado em R$ 31.169 e notará um fato curioso de que o valor do juro está quase o dobro do valor investido. Em 30 anos, o banco estará pagando R$ 20.212 de juros para um capital investido de R$ 10.958. Como pode o banco pagar mais dinheiro do que o valor que você investiu? Isso mesmo. Este é o primeiro milagre da multiplicação, quando o juro acumulado começa a superar o valor aplicado. A partir desse ponto, o prazer de separar qualquer dinheiro para aplicar em investimentos passa a ter um significado bem diferente e aumenta a sensação de estar se aproximando da prosperidade. Em 50 anos, o valor acumulado estará em R$ 119.000, dos quais apenas R$ 18.000 foram aplicações, e o restante de R$ 100.000 foram os juros acumulados que o banco está pagando. O valor do juro está 5 vezes maior do que o valor principal investido. Em 70 anos de poupança, você investe pouco mais de R$ 25.000 e terá no banco um saldo acumulado de R$ 415.000. O seu capital será multiplicado por mais de 16 vezes, começando a parecer um jogo de loteria, um enorme prêmio para um capital investido tão inferior. Nessa altura, a pergunta seria: como tão pouco pode se transformar em tanto dinheiro? Vamos para a última linha da tabela para ver o que acontece em 100 anos de poupança. O valor acumulado chegará a R$ 2.600.000 com um valor investido de R$ 36.000. Seu dinheiro investido
estará sendo multiplicado por mais de 70 vezes, o que é um feito inacreditável. O valor investido de pouco mais de R$36 mil estará gerando, ao longo dos 100 anos, um juro de R$2,5 milhões. O único fator aqui é o tempo, um longo tempo. Gostaria de fazer uma observação nesta tabela, que na primeira edição deste livro foi publicado com taxa de juros de 0,80% ao mês e o valor acumulado em 100 anos dava R$61 milhões, um valor bem maior do que os R$2,6 milhões desta edição. Há alguns anos era perfeitamente possível uma aplicação com rendimentos de 0,8% ao mês, porém atualmente uma taxa de 0,5% seria mais realística. Trocando a taxa de 0,8% para 0,5%, uma diferença de apenas 0,3%, gerou uma diferença de 61 milhões para 2,6 milhões. Esta tabela demonstra a força do efeito multiplicador do juro composto no longo prazo. Quem escolher um caminho e persistir nele, ganha uma espécie de prêmio proporcional ao tempo equivalente a uma grande realização, cujo valor aumenta a cada ano. Observando os grandes desperdícios que temos na sociedade atual, vemos que uma verdadeira fortuna está sendo jogada no lixo na forma de pequenos valores desprezados apenas por serem pequenos. O impulso ao imediatismo diminui cada vez mais a disciplina e a paciência de esperar pelo seu tempo e pela sua vez. Quem sabe isso esteja provocando um desperdício ainda maior no mau uso do dinheiro, quando se joga resto de comida fora só porque pagou por ela na compra de roupas para usar poucas vezes, ou objetos que serão descartados com pouco uso. A sociedade de consumo talvez esteja descartando o costume de usar o mesmo produto por mais tempo e utilizar eletrodomésticos ou objetos de utilidades em geral enquanto ainda está funcionando. No escritório das empresas, também observamos que alguns gerentes mal informados trocam os móveis, mesas e cadeiras antes de completarem a depreciação. Hoje em dia não se vê aquelas mesas antigas sendo usadas por mais de uma geração. Atualmente as mesas também são descartáveis, feitas para durar pouco e se estragam facilmente. Antigamente, as máquinas de datilografia, por exemplo, duravam muitos anos. Atualmente, são raros os casos em que os computadores duram o tempo de depreciação que está lançado na contabilidade, e toda vez que um bem é trocado antes do tempo, o custo da empresa aumenta, porque o dinheiro é novamente chamado para pagar a conta que ainda não foi completamente amortizada. Claro que às vezes a defasagem tecnológica acaba custando mais caro do que insistir em manter o velho até a exaustão. Ocorre também no agronegócio, onde o agricultor é praticamente obrigado a comprar implementos agrícolas com frequência nos lançamentos anuais em nome da tecnologia antes mesmo de acabar a vida útil do bem que foi comprado anteriormente. Parece que a sociedade está perdendo a consciência de custo e falta respeito pelo recurso material de fabricação de cada objeto, pois tudo parece descartável. Se cada objeto não receber o devido tempo para exercer sua função na condição máxima, em seu melhor desempenho, a tendência será de serem descartados antes de gerarem o retorno à sociedade. Felizmente, ainda existem empresas que conseguem trabalhar com máquinas antigas devido à robustez da sua construção e durabilidade. Apesar de terem menor produtividade, estas máquinas ainda conseguem um custo final melhor do que as mais modernas. Creio que dentro de casa acontece o mesmo, como por exemplo com aquelas antigas lavadoras de roupa que ainda vale a pena consertar porque foram feitas para durar e são eficientes, se comparadas com as atuais, cheias de botões eletrônicos programadas para quebrarem com bem menos tempo de vida útil.
O que os nossos avós consideravam desperdício antigamente, hoje está bem diferente. Jogamos tanta coisa fora com tanta facilidade e não sabemos se é desperdício. Será que tentar economizar seria o mesmo que diminuir o desperdício, ou gastar corretamente é a melhor forma de diminuir o desperdício? Já que todos nós temos que gastar no que é necessário, talvez o melhor caminho fosse ensinar mais os jovens a gastar melhor e coerentemente, comprando objetos de mais durabilidade, de tal sorte que cada dinheiro investido na aquisição de suas necessidades dure o maior tempo, produzindo o melhor retorno de cada dinheiro investido na compra. A mente reativa aguarda vingança. A nossa mente é reativa, ou seja, nós reagimos ao que acontece depois que acontece, com muito mais frequência do que o hábito de agir antes que algo vire problema. Nós gastamos nosso dinheiro enquanto temos. Quando começa a faltar, e só depois que começa a faltar, iniciamos o esforço de tentar fazer alguma coisa com menos dinheiro ou sem dinheiro. Quando vem a crise e a síndrome do desemprego começa a pairar no ar, costumamos tomar algumas atitudes, como tentar economizar nas compras. E escolhemos produtos mais baratos, pois somos forçados a economizar. Em nome dos tempos difíceis, passamos a consumir menos, a fazer menos, limitando os desejos, reprimindo nossa vontade de fazer aquilo que dá prazer. Tudo isso com a justificativa de que, se todos estão fazendo esforço para sobreviver, eu também devo fazer. E, igualmente, nossa família deve se sacrificar. Assim, voltamos do supermercado com menos compras, frustrados por causa das marcas menos famosas que fomos obrigados a aceitar para que a meta de economizar seja cumprida. Todos esses desejos reprimidos vão sendo armazenados no nosso coração. No primeiro mês, tudo bem. No segundo mês, começa a incomodar. Depois de 3 ou 4 meses de sacrifício, nos revelamos emocionalmente e caímos na tentação de comprar esta ou aquela marca, pois há mais de 90 dias estamos só olhando, sem comprar nada que queremos. Isso é muito perigoso. Aquele desejo contido à força está preso como uma mola, esperando uma oportunidade de pular para fora com toda a intensidade. O desejo represado é como uma represa que transborda com a chuva forte, e a água a mais vai devastando tudo por onde passa. O sentimento represado tem o poder de vingança e destrói tudo que foi economizado. Quando este sentimento se manifesta, as compras reprimidas voltam com toda a força e a família vai feliz ao supermercado e enche o carrinho de compras como fazia antes. Assim, o ciclo de economizar e desperdiçar continua fazendo vítimas. Perguntas poderosas de sabedoria. Na página 215 do livro O Poder da Ação, de Paulo Vieira, ele lista 10 perguntas poderosas de sabedoria que ajudam muito as pessoas com dificuldades financeiras e redirecionam seus alvos. São questionamentos sobre passar a vida com dificuldades financeiras, quem conseguiu dar a volta por cima estando em situação financeira difícil, o que aprender e fazer para prosperar, como acabar com as dívidas do cheque especial, quem serei quando ficar rico, com quem trabalhar para juntar 5 milhões de reais, quem está comigo nesta jornada, que preço estou disposto a pagar para ter sucesso financeiro e, finalmente, como retribuir a Deus e ao mundo as conquistas financeiras. São questionamentos sobre se a vida de dificuldade financeira de algumas pessoas seria obra do destino. Esta reflexão tende a tirar a pessoa da zona de conformismo para começar a pensar em como seria bom se livrar da dificuldade e passar para a prosperidade financeira.
Talvez intimamente as pessoas com dificuldade financeira tenham aceitado a ideia de que devam passar a vida com dificuldade financeira, cansadas das tentativas frustradas ou esforços não concluídos que geraram problemas financeiros. Revoltadas com os acontecimentos ao longo dos anos, talvez tenham desistido de lutar e vêm se afundando na zona de conforto que afeta mais da metade da população. As perguntas poderosas de sabedoria incomodam porque obrigam a agir em direção ao resultado. Assim, as pessoas terão de estudar o assunto, reunir informações, se esforçar para montar um plano de ação e trabalhar duro para alcançar um pequeno resultado. Este trabalho exige humildade para aceitar o fato de que no início ou reinício é preciso dedicar um esforço maior para um primeiro resultado de proporção pequena. Atitudes que qualquer pessoa pode ter, como levantar do sofá, desligar a televisão, pegar um livro e ler por 1 ou 2 horas, são muito simples e justamente por ser fácil, corre-se o risco de deixar isso para o dia seguinte e continuar afundado no sofá para assistir televisão, que não requer nenhum esforço para que as imagens cheguem gratuitamente mesmo depois que a pessoa dormiu. Atraindo riqueza. Atrair riqueza é bem diferente de evitar a pobreza. Como em qualquer ato contrário que não se deseja, ao tentar evitar aquilo que não quer, acaba atraindo mais do que não deseja. Por exemplo, alguém que pensa constantemente que não se quer ficar doente, acaba atraindo algum tipo de doença porque a mente está focada na doença e não na saúde. Para neutralizar este pensamento, é melhor pensar que deseja saúde. Neste caso, a mente fica focada na saúde e esquece a doença. O mesmo acontece com a riqueza. Uma coisa é desejar riqueza e outra completamente diferente é rejeitar a pobreza. Imagine alguém que fica o tempo todo pensando que não quer ser pobre. Sem saber, esta pessoa acaba atraindo mais pobreza porque a mente está focada na pobreza. A riqueza se atrai com pensamentos poderosos e simples de prosperidade, riqueza e abundância, mantendo sempre no pensamento estes valores. Usar certo. Precisamos nos libertar do círculo que nos aprisiona, do ato de economizar como sinônimo de diminuir o desperdício. Desde criança aprendemos a economizar, mas raramente nos ensinam a gastar certo e usar o dinheiro corretamente. A cultura do não desperdício é muito forte. Mães ficam bravas com seus filhos quando veem qualquer tipo de desperdício, reforçando continuamente na mente da criança que desperdício é ruim, deve ser combatido, senão a mamãe fica brava. Geralmente, este modelo mental sobre o desperdício acompanha a criança por toda a vida, mesmo depois de adulta. O contrário do preto seria o branco, assim como o contrário da guerra seria a paz, do ódio seria o amor. Estas palavras que aprendemos desde cedo criam a dualidade na mente. Preto e branco, alto e baixo, frente e verso, amor e ódio, guerra e paz, caro e barato, feio e bonito, rico e pobre, gordo e magro, sim e não, uma ideia contrária à outra. Quando perguntamos para nossa mente qual é o oposto de desperdiçar, na maioria das vezes a resposta é economizar. Até no dicionário, o antônimo de desperdiçar aparece como economizar. Nada de errado no significado da palavra, que todo mundo conhece e usa muito o termo. O problema é que a palavra economizar carrega vícios de significado altamente prejudiciais para a saúde financeira das pessoas. Economizar tem 2 sentidos. O primeiro significa juntar, acumular, guardar, reunir, amontoar e reservar, que é o sentido positivo da palavra economizar. Porém, o outro significado seria controlar, conter, governar, moderar, poupar,
que tem o sentido de não deixar gastar, limitar as despesas, conter os gastos, no sentido de impedir as ações. Como nossa mente é reativa, adoramos o lado que nos impede de fazer as coisas. Se desde criança nossas mães falavam em economizar, a maioria das crianças aprendeu que o significado predominante da palavra economizar é não gastar, não comprar, conter os gastos, cortar os custos, limitar as despesas. Não pode e não pode. Na nossa mente, este modelo está aceito como natural, verdadeiro, válido, porque foi aprendido pouco a pouco desde a infância, ensinado pelos nossos pais com autoridade inquestionável. Portanto, se a maioria dos adultos segue este modelo, não seria de se estranhar. Quando nossas mães diziam, não desperdicem, vamos economizar, deveríamos ter traduzido para algo como, gastem corretamente o dinheiro e poupem para formar reservas. Se este modelo fosse implantado na mente das crianças, poderia formar uma geração de adultos saudáveis no modelo financeiro. Como adultos devem aprender continuamente a gastar de forma adequada e não desnecessariamente. O autor Robert Kiyosaki, em seu livro Pai Rico, Pai Pobre, menciona a poderosa diferença entre a afirmação "não dá para comprar isso" e a interrogação "o que posso fazer para comprar isso?" Kiyosaki diz que a afirmação deixa você sem alternativa. A mente obediente da criança aceita a sentença "não dá para comprar isso" e se conforma pelo fato de não poder ter aquilo que deseja. Quando afirma "não dá para comprar isso", seu cérebro para de trabalhar. Já na frase em interrogação, este obriga você a refletir, a continuar pensando o que poderia fazer para conseguir aquilo que deseja. Ao se perguntar "o que posso fazer para comprar isso?", você mantém seu cérebro trabalhando. O cérebro em atividade é energia em vibração que uma hora encontra outra mente na mesma frequência e atrai o objeto desejado. Kiyosaki conta que quando era criança, seu pai rico sempre o incentivou a perguntar o que poderia fazer para conseguir manter sua mente trabalhando e aconselhava sempre a não aceitar o modelo mental de seu pai pobre para não se conformar passivamente com a frase "não dá para comprar isso". Sempre perderá. Tente economizar, tente cortar custos, tente reduzir a despesa e vai perceber que nesta luta você sempre veio perdendo. No presente está perdendo e no futuro continuará a perder. Sempre. Por quê? Porque no primeiro momento até consegue reduzir um pouco, mas depois volta, especialmente quando as dificuldades financeiras diminuem. Quando as coisas melhoram, é natural os gastos subirem. Por quê? Afinal de contas, para bancar o crescimento é preciso aumentar os gastos. E esta é a lógica aceita por todo mundo. Kazuo Inamori, empresário bem-sucedido, desafia seus seguidores a não permitirem que o custo aumente quando cresce o faturamento, aumentando assim a distância entre a receita e a despesa. Ele aconselha estar sempre vigilante nos custos, especialmente em tempos de bonança, caso seja a qualquer momento necessário enfrentar uma próxima crise. No entanto, esta rigorosa disciplina não funciona em todas as empresas e nem em todas as famílias, porque nossa mente carrega o modelo mental de escassez, limitação, alimentada pelo pensamento negativo de não poder gastar, comprar, ter um desejo atendido, numa infinidade de não, não e não.
Enquanto o modelo negativo não for substituído por pensamento positivo, nossas atitudes serão sempre de voltar a gastar assim que a condição financeira permitir. Este modelo se repete nas famílias e nas empresas, porque as pessoas que carregam o modelo mental são as mesmas que tomam as decisões nas empresas. Quando se fala em cortar custos ou reduzir despesas nas empresas, na maioria das vezes se sai apagando as luzes, fechando as torneiras, diminuindo a compra dos copinhos de café, ou se inicia uma discussão em torno do consumo de papel higiênico, e essas questões são consideradas cortes de custos. Mas isso significa que, sem saber, as pessoas confundem o ato do sacrifício, diminuindo o uso do papel higiênico, tomando pouco café, ou até trabalham no escuro para economizar luz, pensando que o seu sacrifício conta como economia que salvará a empresa. O ato de se sacrificar tem até conotação religiosa em relação à penitência, por exemplo, como algo que a pessoa faz com o intuito de obter perdão que vem do modelo de pensamento de que se fez algo errado e deve pagar com castigo, como fazia quando era criança. Se a pessoa fez algo errado, ela deve pagar com uma atitude correta. Aprender a partir do erro e não se submeter ao castigo. Intimamente, a pessoa que se sacrifica imagina um drama do tipo: oh, estou sofrendo, estou me sacrificando, porque ela acredita que com o sacrifício vai obter a aprovação de seu superior. O que está errado neste modelo de pensamento é que a pessoa acredita que se fizer sacrifício, será perdoada e, portanto, será permitido voltar a gastar, assim que o período de dificuldade financeira passar. Por isso, os gastos diminuem um pouco e logo voltam a subir nas empresas e nas famílias. Para romper com a armadilha do modelo mental que aprisiona na escassez, na limitação e na pobreza, devemos desenvolver a prática do pensamento positivo e substituir este castigo do sacrifício que nos impede de fazer o que tem de ser feito, para o prêmio de fazer as coisas certas com responsabilidade, maturidade e gerar resultados reais. Economizar ou gastar corretamente. Gastar corretamente é a mesma coisa que economizar? Economizar é pagar menos por algo, comprar o mais barato para desembolsar menos dinheiro possível. Assim funciona o modelo financeiro dos que pensam em economizar. Gastar corretamente é comprar algo com durabilidade compatível com o dinheiro dado em troca. Se você pagar, por exemplo, 50% mais caro em um objeto que dure o dobro do tempo, isso significa que, no fim, o mais caro sairá mais barato. Ao comprar uma mochila escolar, por exemplo, mamãe pode comprar a mais barata e em pouco tempo a mochila poderá estragar e ter que comprar outra. Ao contrário, se ela comprar uma mochila de qualidade superior, que pode ser usada por mais tempo, compensará o dinheiro usado na compra. Nesse caso, mesmo pagando mais caro, vale a pena porque cada dinheiro colocado nesta compra irá durar mais tempo. Com o modelo mental de comprar o mais barato, a pessoa usa apenas o fator preço como base de comparação. E daí cai na armadilha do qualquer coisa, desde que seja barato. O problema é que, na maioria das vezes, o mais barato acaba saindo mais caro. E isso quer dizer que os que compram o mais barato acabam gastando mais dinheiro do que os que compram por durabilidade. No prazo de alguns anos, a diferença de dinheiro jogado fora por aqueles que compram o mais barato não é pouca coisa. Imagine esta atitude ao longo de toda uma vida. Quem compra produto mais barato com pouca durabilidade, acaba passando a vida usando sempre objetos de baixa qualidade
e no fim gasta muito mais dinheiro do que aquele que passa a vida usufruindo de produtos confortáveis e duradouros. Isso não significa que as mães devam comprar objetos caros de marcas famosas para seus filhos se exibirem com orgulho perante seus colegas. Basta apenas um bom produto, de boa qualidade, que dê conforto e segurança. O poder do pequeno valor no longo prazo. Vamos ver mais um pouco sobre o poder do centavo no longo prazo. Vamos pegar, por exemplo, alguém que fuma um maço de cigarro todos os dias ao preço de R$ 8 o maço. O que acontecerá se esta pessoa passar a poupar todos os dias o valor do cigarro? Simulando o valor da aplicação com R$ 8 por dia, o valor ficará conforme a tabela a seguir. Poupando R$ 8 por dia, em um ano, teria investido R$ 2.922 e o banco pagaria o juro de R$ 90, acumulando uma poupança de R$ 3.012 ao longo de um ano. Poupando R$ 8 por dia em 5 anos, o valor investido iria para R$ 14.610 e o juro daria R$ 2.459, um total de R$ 17.000. Em 10 anos, poupando R$ 8 por dia, o valor investido seria de R$ 29.220 e o juro daria pouco mais de R$ 10.000, totalizando R$ 40.000. Em 20 anos, poupando R$ 8 por dia, o valor investido seria de R$ 58.000, com juros de R$ 55.000, totalizando o valor de R$ 113.900 acumulado. Em 30 anos, poupando R$ 8 por dia, o valor investido seria da ordem de R$ 87.600, com juros de R$ 161.000, a uma taxa de 0,5% ao mês, totalizando R$ 249.000 em patrimônio. Em 50 anos, poupando R$ 8 por dia, o valor investido seria de R$ 146.000 e o juro iria para R$ 807.000, totalizando o valor de R$ 953.000 em patrimônio. Em 70 anos, poupando R$ 8 por dia, o valor investido seria de R$ 204.000 e o juro de R$ 3.122.000, valor acumulado R$ 3.327.000. Em 100 anos, poupando R$ 8 por dia, o valor investido seria de apenas R$ 292.000, mas o juro acumulado iria para R$ 20.527.000, totalizando um patrimônio de R$ 20.819.000 ao juro constante de 0,5% ao mês. R$ 8 por dia serão R$ 2.920 por ano. Em 10 anos, o valor acumulado poderá chegar a R$ 40.000. Em 50 anos, poderá chegar a quase R$ 1 milhão. Em 70 anos, poderá passar de R$ 3 milhões. E em 100 anos, poderá chegar a R$ 20 milhões. Na verdade, o valor de um maço de cigarros, capitalizado diariamente durante muitos anos, significa uma verdadeira fortuna. Assim como o cigarro, temos muitos itens de gastos diários que poderiam ser destinados para investimento. Aqueles produtos que consumimos todos os dias poderiam, ao menos, serem comprados em grandes atacados, em pacotes fechados, pagando menos preço, em vez de comprar diariamente no bar ou na padaria. No caso do cigarro, o ato de parar de fumar também seria o investimento em saúde, pois, além de gastar muito no longo prazo, em determinada idade, o fumante vai começar a gastar mais dinheiro para tratamento de saúde. Não desanimar quando está pequeno. A atitude de investir continuamente um pequeno valor todos os dias acaba cansando a pessoa, pois dá muito trabalho e pouco resultado. Depois de dedicar um ano inteiro nesta tarefa e ver um saldo tão pequeno, a pessoa acaba desistindo. Provavelmente, amigos e familiares dirão: você é trouxa em ficar poupando essa mixaria. Assim não vai chegar a lugar nenhum. Para quem já estava desanimado com pouco valor,
faltava um pequeno empurrão para acabar de desistir e se juntar à turma no bar, voltar a beber, fumar e gastar o pouco que juntou nos primeiros anos de experiência. Podemos fazer uma comparação com o pé de uma árvore, como jacarandá, que começa na pequena semente, depois vira uma pequena mudinha e vai crescendo pouco a pouco por centenas de anos. Se for pisoteada, ainda pequena, mesmo uma árvore forte como o jacarandá poderá facilmente morrer, igual à enorme reserva de poupança que, se desistir nos primeiros anos em que está começando a formar a base do reservatório, a força da poupança morre rapidamente, tanto quanto uma muda de árvore pode morrer. Mas aqueles que persistirem e conseguirem ultrapassar a monotonia dos primeiros anos e chegar à idade adulta, quando os juros acumulados passam a serem maiores do que o valor investido, daí o gosto pelo investimento acaba tomando conta da pessoa e finalmente ela não consegue mais parar de poupar para investir na construção da reserva de riqueza que fará grande diferença na sua idade mais avançada. O tempo como fator de progressão. Se você olhar apenas o valor nominal, veremos que é pequeno. Mas se observar o crescimento do saldo ano a ano, veremos que o crescimento ocorre em progressão geométrica, porque cada dia vai se adicionando um valor novo, mais os juros que ajudam a aumentar mês a mês. O efeito acumulador é bastante semelhante com a multiplicação das bactérias, que seguem uma progressão geométrica, sendo juros sobre juros já acumulados até o mês anterior. A melhor forma de visualizar o efeito da progressão é observar o quanto a dívida cresce quando alguém está endividado. Aqui simulamos uma hipótese de alguém ter uma dívida de R$1.000 que não paga nada e fica esperando o valor ser corrigido pelos juros de 2% ao mês. O que acontece? Em um ano, a dívida de R$1.000 virou R$1.268. Em 5 anos, esta dívida de R$1.000, a juro de 2%, vai virar R$3.281, se nada for pago. Nos primeiros anos, o crescimento do saldo devedor é bem lento, porque o juro é de apenas 2% ao mês. No entanto, no longo prazo, o efeito é devastador. Em 30 anos, a dívida de R$1.000 vira R$1.200.000. Em 50 anos, uma dívida de R$1.000 vai a 144 milhões. Em 100 anos, pode chegar a inacreditáveis 20 trilhões, que é algo surreal. Se esta mesma conta fosse com juros de 5% ao mês, o resultado seria o seguinte. Com juros de 5% ao mês, no primeiro ano, o valor não é tão grande, apesar de aumentar de R$1.000 para R$1.796. Em 10 anos, se o devedor não pagar nada, o saldo poderá alcançar R$348.000. Em 30 anos, o valor pode chegar a 42 bilhões de reais. Em 50 anos, poderá ultrapassar a casa dos 5 quatrilhões, um número difícil até de pronunciar. Em 100 anos, o saldo devedor vai a um número que nem sabemos como chamar. A aberração dos números aqui não tem tanta importância. E a tabela é apenas para ilustrar como o juro composto cresce quando for aplicado no longo prazo. Se Deus deu as mesmas 24 horas por dia para cada um de nós, então quem souber aproveitar o tempo a seu favor é quem terá a melhor vantagem na vida. A decisão de qual caminho trilhar depende da convicção de cada um, a forma como se pretende viver os anos que restam pela frente e é o livre-arbítrio de cada um. Será que podemos escolher que decisão ocupará o trilho da nossa vida nas próximas décadas ou as décadas que nos restam? Uma coisa é boa quando fica cada vez melhor. Quanto mais você faz, melhor ela vai ficando. Há algo melhor do que isso? Quando aprendi a andar de bicicleta, experimentei esta sensação.
E quanto mais pedalava, melhor ia ficando. A cada dia, o domínio sobre a bicicleta ia crescendo e eu não enjoava. Ficava andando de bicicleta horas e horas experimentando novas descobertas. No controle financeiro também é igual. Na medida em que eu conseguia avançar na aplicação de conceitos contábeis no meu controle, ficava mais viciado no que estava fazendo, a ponto de perder a noção do tempo e ficar até altas horas da noite. Uma das coisas que me incomodava era o fato de eu fazer os gastos no sábado e domingo, dias 30 e 31 do mês. As notas que eu tinha na mão estavam com a data de emissão do mês que estava terminando. Só que do banco o dinheiro sairia somente na segunda-feira, dia 1º. Assim, quando eu fazia a conciliação, as despesas passavam para o início do mês seguinte, mas eu queria que ficasse no mês da emissão das notas e o débito do banco ser no outro mês. Era coisa simples, mas quebrei a cabeça para conseguir trazer este conceito de competência e caixa dentro da minha planilha de controle financeiro. Por fim, acabei criando uma conta chamada adiantamento. Eu lançava como despesa as notas com data de emissão dos dias 30 e 31. Só que em vez de o dinheiro sair do banco, saía da conta adiantamento, que ficava com saldo negativo. Quando chegava a segunda-feira, dia 1, em vez de pagar as despesas com o dinheiro que saía do banco, eu lançava para pagar a conta adiantamento. Assim, as despesas ficavam no mês anterior e o dinheiro saído da conta do banco ficava no mês seguinte. Quando finalmente consegui fazer isso dentro do meu modelo, senti o mesmo de quando aprendi a andar de bicicleta. Eu queria fazer mais e mais, porque tinha ficado muito bom e tinha conseguido resolver um assunto que me incomodava havia muito tempo. O controle financeiro parece ser algo chato para trabalhar, mas como o dinheiro é meu, eu escolho até que ponto estou disposto a me dedicar para fazer esse tal controle. No meu caso, o meu trabalho é fazer consultoria financeira para as empresas, onde eu ensino como fazer os lançamentos em sistemas contábil e financeiro das empresas. Para mim é sempre uma oportunidade aplicar nas minhas contas o que dá certo nas empresas e vice-versa. Aquilo que dá certo no meu controle, eu levo para as empresas. E quando uma ideia simples funciona, as pessoas ficam muito satisfeitas, porque também ajuda a resolver os seus próprios problemas. Quando algo dá certo, a gente fica com a vontade de fazer melhor ainda. Em minha opinião, antes de tudo, o trabalho de controle financeiro deve ser divertido. As pessoas devem se esforçar para gostar um pouco disso, pois se trata do seu patrimônio e de sentir leveza e prazer no que faz para tornar cada vez melhor o que se faz.